Salve, das beleza? Luiz Carlos na área. Antes eu não utilizava o Docker Desktop e eu tinha bons motivos para poder fazer essa recomendação, mas aconteceram algumas coisas que me fizeram mudar de ideia. Nesse vídeo eu vou mostrar por que eu mudei de ideia e também por que você deveria usar o Docker Desktop no seu dia a dia. Então roda a vinheta. Já quero aproveitar para poder pedir o seu like, se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhum conteúdo. Toda semana tem conteúdo novo. Nos ajude a crescer, cada vez mais a gente quer levar esse conteúdo de qualidade aí para vocês, beleza? Aproveito também para poder dar aquele puxãozinho de orelha sobre Docker. Nós falamos aqui já faz anos que Docker é uma tecnologia que se tornou básica no mercado. Tem muitas empresas que você nem entra se você não souber. Então, ele é um diferencial, principalmente se você deve, tá? Se você deve, você precisa saber Docker também, não é somente pessoal de infra e de DevOps, não. Então, aproveito para poder deixar um link aqui na descrição, dê uma olhada, preencha o formulário. Os nossos especialistas vão entrar em contato com você. Nós temos vários treinamentos, inclusive, que focam muito em Docker. Você vai virar um especialista nessa ferramenta, tá? Tem outros treinamentos também que abordam outras questões aí da sua carreira. A gente é especialista em pegar você em momentos diferentes da sua carreira e navegar até um ponto lá na frente, até um próximo nível. Então, olha aí na descrição, não custa nada, 30 segundos você já tem esse formulário preenchido e agenda ali um contato com os nossos especialistas, beleza? Aproveito também para poder convidar você a vir a olhar na nossa base aqui no canal, porque nós temos live, conteúdo de Docker, é horas e horas também. Então aproveite, maratone aí que você já vai ter uma boa base. Tenho a boa notícia para vocês, eu fui aprovado no programa Docker Captain, que reconhece experts, pessoas que amam Docker, que produzem conteúdo para a comunidade, que evangelizam Docker. Eu estou muito feliz com isso, porque o trabalho que eu já faço com Docker já faz anos ser reconhecido, para mim, só me incentiva a continuar produzindo conteúdo sobre essa ferramenta que eu gosto bastante, que eu uso para tudo, né? A ferramenta principal hoje do meu dia a dia, junto com o WSL, que é o ambiente que eu estou utilizando no momento na minha máquina. Mas tem aqui a página com a minha foto, tá aqui mais ou menos bonita, né? Mas tá bom. Então, pessoal, agradeço demais. É por vocês que eu consegui esse Docker Captain. Muito obrigado mesmo por você estar me ouvindo, me vendo e prestigiando o meu trabalho. E aí você pode estar pensando assim, poxa, você vai recomendar o Docker Desktop porque agora você faz parte desse programa. Não. Eu só recomendaria a ferramenta que de fato fizesse sentido e, na verdade, eu comecei a usar ela. Eu não usaria porque eu estou dentro desse programa, inclusive porque é o programa que não paga, não tenho nenhum retorno financeiro por isso. Já antes de eu ser reconhecido, eu já estava meio que reciclando algumas coisas em relação ao WSL, Docker, revendo algumas coisas, porque isso é bom, você ver ali se algumas coisas não poderiam ser diferentes, o que está vindo ali. E como eu não estava utilizando o Docker Desktop, eu recebia alguns e-mails sobre algumas mudanças, eu falei, deixa eu dar uma olhada nesse negócio. E aí foi interessante porque quando eu fiz a entrevista para poder entrar nesse programa, a Eva, né, ela é líder que organiza os captains e tudo mais, ela falou assim, o que você pode contribuir? Porque a gente quer que os captains evangelizem principalmente conteúdo para desenvolvimento. Eu falei, continuando a fazer o meu trabalho, porque um dos grandes focos na hora que eu faço conteúdo de Docker, principalmente, é para poder evangelizar ele no ambiente de desenvolvimento. E aí eu considerei e falei, poxa, deixa eu dar uma olhada nesse Docker Desktop, ver se tá legal, e eu comecei a utilizar ele durante algumas semanas, e agora é a minha ferramenta principal para poder usar o Docker. Eu vou mostrar justamente por que eu mudei de ideia e por que você deveria utilizar, mas justamente com as ressalvas. Mesmo assim, dependendo do contexto que você está trabalhando, pode ser que não faça sentido, né? Então quero deixar isso aqui bem claro, que essa minha mudança tem a ver exatamente pela minha reciclagem que eu faço com tudo. Eu pego qualquer coisa que eu já sei, etc., de tempos em tempos eu vou questionando se aquilo faz sentido, se eu não tenho que mudar, mas foi bem legal essa questão do Docker Captain. A gente quer que vocês façam conteúdo para desenvolvimento, então eu já estava fazendo isso e agora me incentivou ainda mais, e aí me levou a essa ideia, poxa, deixa eu trazer o Docker Desktop,
para poder fazer o overview, porque eu vejo poucas pessoas falando disso exatamente em 2024, então eu vou fazer esse overview aí para vocês. E por que que eu falei que eu não recomendava o uso do Docker Desktop e eu não utilizava também na minha máquina? Porque eu fiz um vídeo, esse vídeo tem 3 anos, exatamente. Olha o meu ambiente como que tava aqui, né? Tô de um pouquinho diferente, acho que eu tô com mais cabelo branco, né? Eu fiz esse vídeo aqui mais focado no WSL, em relação ao Docker Desktop, né? Inclusive nessa época nem tinha Docker Desktop para o Linux, existia para o Windows e para o Mac. E nesse vídeo que eu mostrei como você rodar o Docker no WSL2 sem o Docker Desktop, porque nessa época aqui o Docker Desktop já era uma ferramenta muito boa, simplificava a instalação e você executar o Docker ali, mas ele consumia, se você não estivesse fazendo nada, tá ali rodando com ele bonitinho na sua máquina, consumia de 2 a 3 gigas de memória, fora outros recursos de processamento a mais, porque ele acabava levantando mais 2 distribuições Linux ali dentro do Windows, mais a sua. Então, isso representava um grande problema até mesmo para pessoas que tinham 16 GB de memória na máquina. Isso era um problema bem grande, que inclusive é um dos pontos que me fizeram mudar de ideia, porque agora esses recursos estão mais otimizados. Mas era muito complicado, né? Então, esse vídeo aqui, que inclusive ó, tem 56 mil visualizações no momento, ele tem 122 comentários, porque foi um marco que muitas pessoas não sabiam que isso era possível. Então, nesse vídeo aqui eu recomendo, dou os motivos, eu fiz o resumo, né, mas dou os motivos ali mais aprofundado, porque que eu não recomendava usar o Docker Desktop e recomendava o Engine através ali daquele tutorial de WSL que a gente propaga bastante, que inclusive está aqui, eu vou passar ele também no meio do vídeo aí. Mas é justamente... foi essa questão. Então tem muito tempo que eu não utilizo o Docker Desktop, apesar de às vezes brincar com ele por algumas coisas, em questão dos cursos e os alunos. Então é partindo desse princípio aqui. Então agora o que você vai ver é baseado nesse vídeo que está aqui, que eu vou deixar o link referenciado, para você poder dar uma olhada aí, inclusive para você poder ver como que eu fazia o vídeo aqui antigamente. A Docker Company quer propagar o Docker também para ambientes de desenvolvimento. E muita gente pode pensar assim, poxa, mas isso não é linear? Não. Eu conheço muitas empresas, muitas mesmo, que utilizam Docker para produção, utiliza aí serviços gerenciados de containers, publica lá suas imagens e tudo mais, mas para desenvolvimento não quer nem ver. Porque acontece um monte de problemas, incompatibilidades, vai configurar ali o ambiente para os desenvolvedores que estão utilizando Windows, Mac, Linux, dá um monte de problema, então abandona Docker aí, a gente não quer saber. E essas empresas não sabem que elas estão perdendo, né? Porque você vai colher uma série de frutos para o seu desenvolvimento, unificando os seus ambientes, enfim, eu não vou entrar nessa seara aqui, mas a Docker viu esse cenário e ela viu que não precisava somente melhorar o Docker Desktop desde que ele foi criado, né? Mas ela quer tornar a vida do desenvolvedor mais fácil para poder usar o Docker em desenvolvimento como um todo, não somente o Docker Desktop, mas criando ali uma série de ferramentas auxiliares também. E a gente sabe que, de certa forma, aprender os comandos, ficar rodando as coisas ali no terminal, é legal para você poder aprender, mas não é uma tarefa muito simples e produtiva, né? Por isso, a Docker pegou o Docker Desktop e fez uma mudança muito ampla. Hoje nós temos um uso de CPU e de memória mais otimizados, inclusive recursos que vão analisar ali se não tem muita memória, ou melhor, não tem muita CPU sendo utilizada, então ele vai caindo o tanto de memória que o servidor do Docker está utilizando, que a VM também está, a gente vai entrar nisso depois, então a ferramenta se tornou muito mais leve. Inseriu a capacidade de suportar extensões e plugins, isso é fantástico. Você pode chegar ali, instalar um RabbitMQ, criar um cluster Kubernetes, criar um monte de coisas apenas clicando, sem ter que levantar um container baseado em alguma imagem. Tornou também a ferramenta mais segura, porque como o Docker Desktop em todos os sistemas operacionais roda sempre dentro de uma VM, então a gente tem um ambiente sandbox ali para poder evitar problemas que a gente sabe que imagens têm vulnerabilidades, e aí tudo que acontecer ali acontece dentro da VM, você pode destruir ela, refazer de novo, e aí pode ser usado até
novos recursos do kernel, não precisa necessariamente pegar da sua máquina, que pode ser um risco também. O kernel pode ser controlado ali para poder adicionar outros recursos que sejam bacanas para poder desenvolver. A gente consegue também ter um cluster Kubernetes bem fácil para poder rodar, não precisa instalar mais nada na máquina. E integração com outros serviços da Docker também. Docker Scout, que surgiu para poder fazer análise ali das imagens, que é um serviço bem bacana. O Docker Init, que cria ali um boilerplate para você poder criar uma imagenzinha que é mais focada para produção, mas serve para você poder testar localmente. Docker Init aí funciona com várias linguagens, né? PHP, Python, Rust, Java, .NET, Node e tudo mais. E também ela vem adquirindo algumas empresas para poder pegar ferramentas que vão ajudar no desenvolvimento. É o caso, por exemplo, do Tilt e Test Containers. São duas ferramentas que fazem muito sucesso para te ajudar no ambiente de desenvolvimento. Test Containers nem tanto só para desenvolvimento, para o CI e outras coisas também, mas isso agora é da Docker, isso também com certeza vai ser adicionado, vai ser integrado ali com o Docker Desktop. Então, na verdade, ele está se tornando um ecossistema, né? A maior questão do Docker Desktop hoje gira em torno da licença. Se a sua empresa tem no mínimo 250 funcionários ou fatura no mínimo 10 milhões de dólares, então você precisa de licença para poder usar essa ferramenta. Fora isso, vai acabar sendo mais uma questão se sua máquina ali suporta, né, se ela não está utilizando todos os recursos da sua máquina, impedindo que você faça outras coisas. Mas no final das contas, mesmo que você não consiga rodar esse Docker Desktop por algum motivo, o Docker Engine ele continua sendo gratuito, tá? Isso gera muita confusão, 2024 tem gente falando disso ainda. Agora o Docker é pago. É a ferramenta Docker Desktop. O Docker Engine continua sendo gratuito, você pode utilizar em todos os sistemas operacionais e utilizar o TreeUI também se você quiser, tá? Eu quero deixar aqui um segmento sobre essa decisão de usar o Docker Desktop. Ainda não é a decisão que eu tomei. Na hora que eu chegar ali no Windows, eu vou falar exatamente disso, mas eu estou usando também por conveniência. Mas a questão é que ele hoje existe nos 3 sistemas operacionais. Então, Linux, Mac e Windows, você pode utilizar ele. Então, fora a questão da licença, se você tiver numa grande empresa aí, você tem que ter uma licença para poder utilizar ele, a questão de utilizar vai passar por gosto ou conveniência ou uso de recursos. Às vezes, se você não gosta por algum motivo, a conveniência tem toda a questão de ele ser integrado, ele cada vez mais é ser integrado com o ecossistema todo da Docker, né? O Docker não é somente o Docker Engine, ela fornece hoje vários outros serviços, então o Docker Desktop já se conecta com tudo isso aí e facilita a sua vida. Tem a questão dos plugins, que facilita o uso de várias coisas, né? Você tem a parte de extensions ali, inclusive você pode criar um plugin para o Docker Desktop e utilizar. Mas o ponto talvez gire mais na questão dos recursos. Dependendo do seu processador, de memória e do que você está rodando na sua máquina, rodar o Docker Desktop ele pode não estar sendo viável, não está sobrando muita memória RAM, não está ficando muito legal. Então, aí você não vai utilizar, mas passa por aí. Basicamente é a questão mesmo dos recursos, né? Mas também se você der uma apertada no seu sistema operacional, fizer algumas otimizações aí, principalmente no Windows da vida, dá para você poder utilizar ali de forma mais rígida, né? Você fica monitorando o que está acontecendo, não abre um monte de coisa se você tiver menos memória, mas vai utilizando ali que vai ser legal também. Então é isso, né? A minha decisão está na conveniência das facilidades e também por conta do WSL, que ele me ajuda a otimizar as coisas que eu estou fazendo ali com ele. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Então daqui para frente agora eu vou fazer um overview dos 3 sistemas operacionais, falando como que ele roda, as vantagens e desvantagens dele e dando opções também se você não quiser usar o Docker Desktop. E na questão do Windows, eu vou dar o meu parecer do porquê que eu mudei de ideia. O Docker Desktop para o Windows roda em cima do WSL2, ele cria uma outra distribuição Linux para poder abranger o executável e gerenciar ali os dados dos containers, imagens, volumes e etc. Eu posso ver essa distribuição através aqui do PowerShell, do DOS, com WSL-L-V. Eu tenho o Ubuntu, que é onde eu trabalho, você pode ter outras distribuições também, e o Docker Desktop, que fica rodando aqui. E através aqui do Docker Desktop eu vejo que ele está rodando, ó, Engine Running, e
aqui na parte de configurações, nessa engrenagem em WSL Integration, eu habilito aonde que eu quero. A gente já vai falar sobre isso. Se eu quiser acessar o meu Ubuntu a qualquer momento, eu posso abrir aqui uma nova aba via o Windows Terminal. Isso é muito simples do menu iniciar, mas eu não tenho nenhum atalho para poder acessar aqui via terminal Docker Desktop, mas através do executável WSL eu posso fazer um WSL-D Docker Desktop. Então eu vou aqui para o root. Eu tenho toda a userland e na verdade é um Linux Alpine. Se eu digitar APK, que é o gerenciador de pacotes, posso fazer algumas coisas aqui, mas não é recomendado. Então eu estou dentro da distribuição do Docker Desktop. Se eu digitar Docker, que é interessante, não tem o executável aqui. Ele, na verdade, está em outro lugar e ele é montado em cada distribuição que você habilita aqui a integração. O que ele vai acabar fazendo no final das contas? A gente pode dar uma olhadinha aqui pelo próprio Ubuntu. Se eu fizer um ls em /mount /wsl, eu tenho a pasta Docker Desktop e Docker Desktop Bind Mounts. Essa pastinha Docker Desktop, ela vai abranger a distribuição aqui do usuário, mas o que é importante é o Click Tools, onde fica os executáveis. Então, se eu for aqui em /bin, eu tenho o Compose Bridge, que é uma outra ferramenta também do ecossistema que serve para poder converter YAMLs ali do Docker Compose para Kubernetes. É bem legal, depois a gente faz um vídeo sobre ela. E aqui o executável do Docker. Então ele vai acabar fazendo uma montagem desse executável para o meu /usr/bin do meu Linux, ou dos outros que você tiver. Mas você nem está sabendo que é assim, a gente já está apontando como que funciona no final das contas. Para o caso de onde ele armazena, ele não armazena nada na sua distribuição. Ele só armazena na distribuição do Docker Desktop. Se eu fizer aqui um ls/mount /wsl, melhor tá certo. O que ele não está mostrando? Docker Desktop Disk. É aqui que ele armazena os dados dos containers, de imagens, volumes e outras coisas assim. Tá? Então, quando você faz os comandos aqui de Docker, e nessa distribuição ou em outras distribuições, não fica nada nela, sempre vem para cá, fica tudo centralizado. Então, todas as distribuições apontam para o mesmo Docker Desktop. Inclusive, o Docker Desktop permite até que você use o comando do Docker. Se eu digitar Docker aqui no PowerShell, também ele vai ficar disponível. Você pode ter um projeto na sua C2 e fazer essa execução. Claro que isso vai ficar um pouquinho mais lento, porque você está no seu C2, recomendado que você esteja no Ubuntu, porque a montagem aqui está dentro da mesma máquina virtual. E convém falar que nós não temos uma máquina virtual para cada distribuição. Na verdade, a arquitetura do WSL2 é essa aqui. Nós temos uma máquina virtual só. Cada distribuição vai ser um namespace, que é um recurso do Linux. Então, eles compartilham aqui a mesma VM com o mesmo kernel. Então, isso aqui é muito rápido. O compartilhamento de arquivos aqui é apenas uma montagem simples, tá? Não tem nenhuma dificuldade nisso. Então, aqui no Docker Desktop, como uma ferramenta para poder te ajudar a desenvolver, ela te ajuda a gerenciar os containers que estão rodando, as imagens. Eu já tenho aqui algumas imagens, não tem nenhum container rodando, volumes. Você pode fazer configurações de build, o Docker Scout para poder fazer análise das imagens. Inclusive a Docker tem investido muito nisso aqui. Nós vamos ter uma ferramenta top para poder analisar, nos ajudar a desenvolver imagens melhores, né? Mas o que convém para a gente poder dizer aqui na questão do Windows é na parte de configurações. Então eu consigo configurar se o Docker Desktop vai iniciar com a minha máquina ou não. Tem até um modo aqui que eu posso desabilitar do WSL2, que ele vai usar diretamente o Hyper-V, aí você não vai ter exatamente a performance, né, a melhor performance possível. A gente tem que deixar aqui o WSL integrado, mas eu consigo habilitar features que ainda são beta, experimentais, para poder já receber essas atualizações aqui e já testar. Tem as extensões. Eu consigo fazer alguma
algum plugin aqui para ajudar alguma coisa do Docker Desktop ou rodar alguma coisa, essa parte de extensões é bem legal. Se eu quiser rodar, por exemplo, um RabbitMQ, eu já tenho uma extensão para isso. A gente tem várias extensões já criadas, isso aqui já tem um tempo. O JMirror também é uma ferramenta bem legal, enfim. Então, a princípio, é isso aqui que a gente tem, né, de uma ferramenta gerencial dos containers, facilitando a sua vida. Inclusive tem até o Kubernetes, se eu quiser habilitar um cluster, tem que instalar Kind, MicroK8S, K3D, nada disso. Então a ferramenta já te dá aqui um ecossistema integrado com as questões de Docker, você pode fazer o login, dependendo da sua conta, isso te dá acesso a algumas coisas também. Por exemplo, eu sou um Docker Captain, então eu tenho acesso privilegiado a algumas coisas também, por causa da licença Pro que a gente tem acesso, enfim. Além disso, eu quero falar aqui sobre essa questão de resource. A gente já viu que aqui no WSL Integration, eu consigo integrar isso com as minhas distribuições, eu posso ter mais de uma, roda sempre o mesmo Docker para todo mundo, né? Então se eu estiver rodando aqui, por exemplo, um Nginx da vida, e acessar uma outra distribuição Linux aqui, se eu fizer um Docker PS, eu vou conseguir ver que esse container está rodando. Então, ele é compartilhado entre todas as distribuições, né? Estou vendo ele rodar aqui. Mas aqui na parte de Resources, nós temos a parte de Advanced, que ele está apontado aqui onde está o disco da máquina virtual, né, que eu apontei para um lugar específico porque eu tenho as minhas formas de gerenciar, mas esse recurso aqui mudou bastante o jogo, porque é chamado de Resource Saver. Ele vai ficar monitorando a CPU. Por exemplo, eu estou rodando aqui um container no momento, então, enquanto o container está rodando, a gente não vai ter muitas otimizações, mas quando ele vê que você não tem nenhum container sendo executado, ele vai reduzir o consumo de CPU e de memória, tá? Da sua distribuição aqui, no caso da distribuição do Docker Desktop do WSL2, tá? Então aqui embaixo, que eu consigo monitorar se ele está rodando ou não, e tenho a memória RAM, tem também a CPU, a gente vai ver que depois de um tempo que a gente não está utilizando, ele começa a reduzir. E aqui, quando eu vi isso aqui, eu achei bem legal, né? Uma das coisas que me fez utilizar foi justamente esse Resource Saver. Você pode colocar de quanto em quanto tempo que ele vai fazendo essa verificação. Aqui, o padrão é 5 minutos, né, que ele vem configurado, mas eu posso reduzir aqui, aplicar e fazer o restart. Eu vou chegar nesse container aqui e parar ele, né? Olha que é fácil. Então, a gente vai ver daqui a pouco que ele está utilizando aqui 1,41 GB, mas o engine está rodando. Ele vai mostrar aqui que ele está com o modo Resource Saver. A VM do WSL não para, mas ele vai reduzir os recursos. A gente vai ver isso aqui bem menor do que está. Passou os 30 segundos e olha só o que aconteceu. Ó. Ele entrou no modo Resource Saver. Não está usando CPU nenhuma, e ele baixou um pouco de memória. Isso aqui é muito relativo, ele vai baixando também conforme vai passando. O mínimo que eu já consegui pegar aqui é 700 megas, então vamos considerar assim, né, essa decisão, para você tomar a decisão se você vai escolher o Docker Desktop para o Windows ou não. A gente tem um padrão aí de pelo menos 700 megas que ele vai ficar consumindo da sua máquina. Mas, obviamente, ele tende a consumir um pouco mais de recursos também quando você está rodando os seus containers, porque ele tem esse ecossistema todo rodando aqui. Então, é isso que você tem que considerar. Se isso está sendo viável para sua máquina no momento, tá? Sendo bem sincero em relação a como que você tem que tomar essa decisão. Mas tem uma coisa legal em relação ao Linux e ao Mac, que como a gente tem a VM única aqui, que ela não é parada, porque nos outros ela é parada, enquanto você não fizer nada com o Docker, ele vai ficar ali no modo Resource Saver. Se eu rodar qualquer coisa aqui, ele acessa lá a distribuição, e agora ele volta aqui novamente a rodar. Ele não vai consumir nada por conta desse comando, mas ele volta a rodar instantaneamente, então não tem nenhum lag porque ela continua rodando, ela só vai diminuir os recursos. Mas para a gente poder ter uma redução maior ainda, e aí eu fiquei bem feliz com isso que o pessoal da Microsoft fez, aqui no tutorial de WSL, né, o melhor tutorial que vocês vão encontrar aí na língua
portuguesa e agora inglesa também, eu consigo ainda ter o processo de liberação de memória. Eu acrescentei isso aqui no tutorial, que é o modo Auto Memory Reclaim. Eu ativo isso aqui no ponto WSL config. Nós temos duas opções, gradual ou drop cache. Então, de tempos em tempos, o WSL vai verificar ali se você tem algum uso de CPU também. E ele vai liberando a memória de forma gradual. Ele faz aqui uma conta para fazer essa liberação gradual. Ou drop cache, que quando ele vê que está para liberar, ele libera tudo de uma vez. Então, o Resource Saver mais isso aqui ajuda a reduzir muito a memória. Tá? Lembrando que você fizer isso aqui, tem que fazer o shutdown. Fazer o comando de shutdown para ele poder pegar essa configuração aqui. Então, isso que seria recomendado se você estiver usando o Docker Desktop para ter o mínimo de uso de recursos, o sistema mais otimizado possível, tá? E aqui vale lembrar um detalhe importante, que esse Auto Memory Climb só funciona no caso se você estiver utilizando o Docker Desktop. Se você estiver utilizando o Engine instalado direto na distribuição, costuma dar incompatibilidade. Isso é acrescentado lá na documentação oficial da Microsoft WSL, tá? Mas no final das contas, se você analisar aqui já reduziu para 1,10 GB, tá vendo? Ele vai reduzindo, é porque eu coloquei gradual também. O Resource Saver já reduziu o que tinha que reduzir. E agora esse Auto Memory Reclaim, ele vai reduzindo ali a memória de cache armazenada para VM. Então a gente pode ter aqui daqui a pouco menos de 1 GB. Mas se você vê que não é legal rodar o Docker Desktop, não está consumindo muitos recursos, aí você tem a outra opção, que é rodar o Docker Engine direto, tá aqui no tutorial. Então eu explico os motivos, vantagens e desvantagens, e tem o comando para você poder fazer a instalação do Docker Engine aqui, ó. Então os comandos, tudo bonitinho e tal, depois você vai ter ele como serviço, tem como colocar ele rodando de forma automática, então ele fica direto aqui dentro da sua distribuição. E aí que é a questão, por que eu tomei a decisão de fazer a mudança? Uma coisa que costuma acontecer com essas VMs, com essas distribuições do WSL, que elas têm um disco, né, VHDX, aqui no caso Ubuntu, e por padrão eles têm 1 TB. Conforme passa, ele não começa com 1 TB, ele vai aumentando conforme você vai armazenando as coisas. E aí, quando você vai armazenando as coisas, vai aumentando, mas você vai lá no Docker, por exemplo, faz um Docker System Prune, que seria o comando mais agressivo para você poder limpar tudo, né, ou outro comando específico só para poder limpar os containers. Aí você espera que esse arquivo aqui da máquina do disco virtual, ele reduza e ele não reduz. Essa é uma questão do WSL. Mesmo com o modo sparse, que também está no tutorial, que é o modo compactação, que você força ele sempre a compactar, ele compacta se você excluir arquivos comuns. Isso nem assim funcionava antes, agora com o modo sparse, dá uma olhada lá no tutorial, isso é possível, mas mesmo assim, com o modo sparse, as imagens e containers ali, elas não fazem o VHDX diminuir. Então, na hora que você vai fazer o backup, você exclui um monte de coisa, você faz o backup e aquele arquivo vai só aumentando. Então fica complicado. E Docker, a gente não quer fazer backup para desenvolvimento, a não ser que você tenha alguma coisa ali de volume que você pode fazer o backup separado. Você tem que ficar de tempos em tempos reduzindo ela, fazendo... no tutorial também eu coloquei, tem o WSL Compact, né? Que é uma ferramenta que você pode fazer a redução de forma automática. Enfim, isso aqui dá um pouquinho de trabalho. Então, quando eu tenho essa separação do Docker da minha distribuição, ela vai ficar menor, ela fica reduzida, compactada ao longo do tempo, e tudo vai sendo jogado para cá. Mesmo que que tem um VHDX aqui também, mesmo que esse cara vá aumentando, no momento que eu quiser matar ele e reiniciar de novo, ok, é Docker, não tenho medo de perder, todas as minhas questões estão aqui no Ubuntu. Então, aliado, toda essa conveniência de plugins, de ter o cluster Kubernetes fácil, de integração com todo o ecossistema do Docker, essa separação para mim, ela vale a pena demais.
O meu backup, por exemplo, se eu fizer aqui uma análise, ó, quanto que eu tenho no momento? 71 gigas. 71 GB. A minha VM está exatamente com 71 GB nesse momento, eu tenho certeza. Antes, ela podia estar aqui com 100 e alguma coisa, mas o arquivo mesmo armazenado no meu disco estava 250 GB. E ele não seria reduzido, a não ser que eu fizesse manualmente, por conta que tem alguma questão aqui do Docker que não faz ele reduzir. Então, foi por essa conjuntura toda que eu tomei essa decisão, mas o que impactou para mim, principalmente essa questão dos recursos. Mesmo que a minha máquina é uma máquina muito boa, tenho muita memória, tenho um processador muito bom, essa parte aqui de otimização, mais enfim, tudo acabou casando muito bem, então eu acredito que isso aqui deva dar para muita gente. Pode ser que, às vezes, dependendo do que você fizer, tem na sua máquina aí com 8 GB de memória, pode não dar certo. É por isso que é bom você testar e não tem problema nenhum, tá? Você pode testar com Docker Desktop e depois colocar um engine. Só não pode rodar os dois ao mesmo tempo. Não dá para fazer isso. Você pode colocar o Docker Desktop, não deu certo, vai lá, instala o engine, desinstala o Docker Desktop e tá tudo bem. Se quiser voltar a testar depois, ok. Mas para muita gente aí vai fazer mais sentido se você tem 16 GB de memória. Então, dê uma olhada no final das contas. Eu não sei o que você roda na sua máquina. No Windows também dá para poder desativar vários serviços, várias coisas ali desnecessárias que estão rodando. Enfim. Agora eu quero elencar aqui as vantagens e desvantagens para a gente poder fechar essa questão do Windows. Então nós temos uma UI para poder fazer toda a administração aqui do nosso desenvolvimento, a gente sabe o que está acontecendo, sabe se está rodando, se não está. Tem a questão aqui de gerenciamento da memória, eu posso ver os containers, imagens e tudo mais. Tem uma vantagem que muita gente não se toca, que como eu tenho aqui uma VM, melhor, não posso falar VM, eu tenho uma distribuição separada para o meu Docker, então, se acontecer algum problema ali com Docker, algum container tiver com alguma vulnerabilidade, vai afetar essa distribuição e a minha... vou colocar que é 100%, mas vai evitar que afete a sua distribuição. Então, essa VM isolada, ela dá mais segurança e a Docker, ela adiciona mais segurança. A gente tem uma sandbox aqui focada nisso também. Isso é importante, tá? Nós temos os plugins, como eu já falei anteriormente também, todos os benefícios de rodar as coisas apenas clicando ali, sem ter que fazer nenhuma configuração nova. Eu posso escolher qualquer coisa aqui e já clicar. A questão do armazenamento, dele não aumentar o armazenamento da sua distribuição local, como eu já expliquei antes também. Então a gente consegue fazer backups menores aí com WSL. Tem um suporte a cluster Kubernetes, isso para mim é muito legal. Muita gente tem dificuldade de criar um cluster, manter esse cara. Então é só habilitar aqui, fazer um apply restart, ele já vai estar disponível também. Esse recurso de Resource Saver, a vantagem tanto, olha só quanto que está aqui, né, rodando. O recurso do Auto Memory Client, que é compatível com o Docker Desktop também, que nos ajuda a economizar mais memória RAM. A integração com serviços do Docker, né, como o Scout, tem aqui a integração que eu posso fazer, criar um builder separado, e com certeza vão ter outras integrações também, com ferramentas como Test Containers, como Tilt, etc. É só aguardar que o pessoal está fazendo coisas bem legais. Além disso, nós temos outras questões também, outros pormenores aí que vão ajudar o desenvolvimento, e com o Docker Desktop eu consigo rodar os famosos containers Windows, ou Windows Containers, que são containers baseados no Windows. Somente com o Docker Desktop eu consigo isso, com o Docker Engine eu não consigo. Então, você usaria ali o Windows Containers para desenvolver coisas de .NET. Às vezes você não trabalha com .NET, isso não é uma vantagem, mas acaba sendo uma vantagem aqui. Então, é uma ferramenta e tanto para a gente poder utilizar. Em questão de desvantagens, ela consome mais recursos que um Docker Engine, ela vai consumir mais CPU e mais memória, isso é trivial. Se você habilita aqui versões nightly, igual eu estou habilitando, estou correndo esse risco, pode ser que às vezes venha uma atualização e quebra aqui o funcionamento do Docker, tem que fazer alguma recuperação, reinstalação, é um risco, né, de você trabalhar com modo experimental. Isso aqui costuma acontecer eventualmente.
não se permite rodar ao mesmo tempo aqui no Windows. Docker Desktop com Engine, se você tiver esse cara rodando aqui, você instalar um Engine dentro da sua distribuição, não funciona eles rodando ao mesmo tempo, tá? Então, às vezes, você quer rodar um Engine direto aqui no... Aí você vai ter que desativar o seu Docker Desktop, dá para desativar e instalar, enfim, essas questões mais avançadas. Se a sua empresa for grande, tiver no mínimo 250 funcionários ou faturar 10 milhões de dólares no mínimo anualmente, tem que ter uma licença para poder fazer a utilização. E dependendo da sua máquina, aí pode não ser viável, né? Rodar essa ferramenta também. Então, no final das contas, essas são as vantagens e a gente fecha aqui o cerco do Windows, né? Esclareci muito bem as minhas decisões. Eu acho que está bem claro os benefícios, as vantagens, desvantagens e como que funciona essa ferramenta. Agora vamos para o Linux. E aí vem a primeira questão, né? Porque a gente fala assim, o Docker inicialmente foi criado para poder ter suporte no Linux, não tinha suporte para Mac nem para Windows lá no início dele. Então aqui eu tenho o Docker Engine. Por que que eu usaria o Docker Desktop se eu estou acrescentando mais ferramentas? Justamente pelo suporte ao desenvolvimento. É porque o Docker Engine pode ser instalado aqui tranquilamente, mas aí se você quiser ter plugins, adicionar um cluster Kubernetes, você vai ter que fazer tudo isso manualmente. Muita gente não se toca de uma coisa, porque quando você tem o Docker Desktop no Linux, você sabia que também você está rodando uma VM? Eu falei disso lá no início, né? Em todos os sistemas operacionais, o Docker Desktop vai criar uma VM. Mas para que criar uma VM no Linux se eu tenho o Docker Engine aqui? Porque essa VM vai ter um ambiente controlado, mais seguro. Lembre-se sempre que coisas podem acontecer. Então, o que afetar vai afetar a sua VM, você pode destruir ela e criar de novo aqui com o Docker Desktop novamente e monta lá os seus projetos baseados nas imagens, né? E também, dentro dessa VM, a Docker pode modificar questões do kernel, testar novos recursos, coisas que não poderia forçar na sua máquina, porque senão poderia danificar o seu sistema operacional. Então, a ideia da Docker é fornecer esse ambiente unificado entre os três sistemas operacionais. Aquela questão de acabar na minha máquina funciona. Então, é VM para todo mundo e você vai ter esses benefícios. É um pouquinho mais lento, vai gastar um pouquinho de memória, isso é óbvio, mas é o trade-off, né? Não tem como você adicionar todo esse ecossistema para desenvolvimento sem pedir um pouco mais de recursos, né? Então, no caso aqui, nós temos ele rodando, né? Ele está consumindo muito pouca memória aqui, 49 megas de memória, nada de CPU, porque eu não estou rodando nada no momento. Então, eu tenho aqui todas as ferramentas para poder ver as imagens, containers, volumes e etc. O Docker Scout está um pouquinho menor aqui, por isso que não está aparecendo as letras como apareceu lá no Windows, e as extensões também da mesma forma. Posso clicar e instalar tudo apenas com um clique só. Eu quero focar mais uma vez aqui na questão das configurações, né? Na parte de configurações eu posso marcar se ele vai iniciar junto com o meu computador, temas e tudo mais, tá? Aqui a gente não tem que mexer muitas coisas, tem a questão aqui do Kubernetes também, que eu posso habilitar um cluster, mudar o builder dele, habilitar features beta, que ainda são experimentais, mas aqui na parte de resource a gente já vai ver uma diferença em relação ao WSL, porque aqui eu posso configurar o quanto que a minha VM vai consumir. Lá no WSL tem outra forma de configuração, é outra arquitetura, mas aqui eu tenho essa VM separada para isso. Então, quantos cores do seu processador você vai habilitar, o quanto de memória, o quanto de swap ele quer a memória virtual, né, e o quanto de disco que você vai alocar também. Tudo isso aqui é configurável, você faz um apply e restart, é bem simples, tá? Mas aí você configura também, se você está utilizando um tanto de memória que você não concorda, você pode diminuir aqui por padrão, ele está aí com 1.9 aqui no meu Ubuntu de teste, né? Tem também esse modo Resource Saver, que é o mesmo que eu falei lá do Windows, ele vai verificar se você tem CPU rolando ali quando você não tem containers.
Melhor, deixa eu consertar isso aqui. Quando você não tem containers, ele vai reduzir CPU e memória. É isso que ele vai fazer, somente quando não tem containers. Então, aqui no momento, ele está rodando. Ele está aqui com o engine running, ó. Eu marquei aqui 30 segundos agora para poder reduzir. Daqui a pouco ele vai entrar no modo Resource Saver e ele vai a zero, né? Ele vai a zero mesmo. E aí uma diferença em relação ao WSL, porque lá no WSL a VM lá do WSL continua rodando o tempo inteiro. Aqui quando ele entrar no modo Resource Saver, ele para a VM totalmente. Então o consumo de recursos, tanto de memória quanto de CPU, é zero. Então por isso, quando você vai aqui no terminal e você digita, tá vendo que ele entrou no modo ali Resource Saver? Então se eu digito um Docker PS, você vai sentir um lag. Isso pode às vezes ser um pouco maior ou menor dependendo da sua máquina. Aí ele volta novamente a operar aqui. Eu acho que eu tinha mudado para o meu Docker padrão, e eu já vou falar disso também, tá? Mas eu voltei ele aqui manualmente. Então nós temos todos aqueles benefícios lá do Windows da mesma forma, mas aqui nós temos uma vantagem que nós não vamos ter em outro sistema operacional. Porque aqui no Linux eu consigo rodar ao mesmo tempo Docker Desktop lá com a VM, totalmente isolada, no ambiente isolado, e o Docker Engine, eu consigo rodar os dois ao mesmo tempo. Ao rodar o comando docker context ls, eu consigo ver vários contextos para poder me conectar naquele contexto que é o servidor do Docker. Tá vendo que eu estou conectado no momento no Docker Desktop, mas que eu tenho aqui um default que é o meu Docker Engine que está instalado aqui? Então se eu fizer um docker context use default, eu mudo para o default e agora eu estou usando esse cara. Se eu fizer qualquer coisa aqui nas minhas imagens, né, eu não terminei o processo de fazer a instalação correta aqui e tudo mais, mas aqui eu estou utilizando o engine. Então, às vezes pode ter alguma situação que você quer alternar entre os dois, então isso é possível, não que você tenha que fazer também. Mas isso aqui é muito legal, né? Essa possibilidade de você fazer essa execução dos dois ao mesmo tempo. Ó, chegou aqui a zero agora, não tem nenhum consumo de nada. Então, no final das contas, quando a gente fala de vantagens, nós temos as mesmas vantagens com alguns asteriscos, porque lá no Windows tem algumas outras diferenças, mas nós temos a UI para poder administrar os containers, volumes, imagens e etc. Esse ambiente mais seguro, pode acontecer qualquer coisa ali, eu posso matar ele sem preocupar com a minha máquina, né? Rodando o Docker Engine direto aqui no seu Windows, pode danificar totalmente seu sistema operacional e se desesperar para poder fazer essa recuperação. E também a gente tem lá esse ambiente controlado, acesso a novas features, mudanças de kernel, que pode ser tudo dentro da VM sem afetar a nossa máquina em nenhum momento. Suporte ao Kubernetes, a esse Resource Saver, e a integração aí com os ecossistemas do Docker. Em relação a desvantagens, temos essa questão da licença. Isso, se você tiver no mínimo, na sua empresa, no mínimo de 250 funcionários e faturar no mínimo anualmente 10 milhões de dólares, você tem que pagar a licença e pode ter um pouco mais de overhead aqui de recursos que pode não valer a pena, né? Mas no caso do Linux vai ser muito difícil, vale a pena demais você rodar o Docker Desktop, mas é aquela história, a qualquer momento que você quiser também desinstalar, desinstale ele, utilize só o engine. Isso é muito simples, mas é legal entender que é uma VM que está rodando por debaixo dos panos. Daqui a pouco eu vou falar como que essa VM permite que a gente tenha um ambiente continua sendo tão rápido quanto o engine padrão. Agora vamos para o Mac. Para o caso do Docker Desktop no Mac, nós temos duas versões diferentes, porque nós temos duas arquiteturas de processadores diferentes, o Apple Silicon ali, M1, M2, enfim, e os chips da Intel. Então você vai baixar exatamente o da sua arquitetura de processador, mas no final das contas, a interface ali, a manipulação do Docker Desktop vai ser a mesma coisa. E aqui também nós temos uma VM. Muita gente às vezes pode pensar que por a arquitetura do Mac ser Unix, que a gente não precisaria ali de nada para poder rodar os containers Docker, mas container roda baseado no sistema operacional que você está rodando. Então a gente não consegue rodar container Linux em Mac. Então por isso que tem que ser, não tem para onde correr no Mac. É como se fosse como no Windows também. Você tem que ter uma máquina virtual. Então, nós vamos ter o Camel,
que é muito famoso aí para poder rodar máquinas virtuais, uma máquina virtual com QEMU rodando. Tanto aqui, não interessa qual é das duas distribuições, para poder te dar aí esse ambiente também. Então, vai ser dos mesmos benefícios que a gente estava falando lá atrás. Vai ter esse ambiente isolado, com novas features habilitadas ali dentro, mais seguro. Se acontecer qualquer coisa, vai afetar a sua VM, evitando que aconteça alguma coisa na sua máquina, tá? Então, não tem outra opção. Você tem que rodar virtualizado no Mac de qualquer forma, mas hoje, principalmente, o Docker Desktop no Mac melhorou o desempenho, assim, uma coisa monstruosa, principalmente depois que eles adotaram um tipo de tecnologia para poder fazer o compartilhamento de arquivos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também, tá? Eu não tenho o Mac rodando aqui no momento, mas o painel é a mesma coisa do Linux e do Windows. Então a gente vai ter lá o painel para poder administrar os containers, as imagens, os volumes e tudo mais. E na hora de acessar aqui as configurações, nós vamos ter um menu parecido com o do Linux, na verdade. Deixa eu voltar aqui novamente. Então, como nós vamos ter a VM, ele vai ter essa parte de resources aqui, e você consegue habilitar ali quantos cores do processador, o tanto de memória limite, o swap, o tanto de disco que você vai alocar para poder armazenar tudo, e Docker consome muitas coisas, e o Resource Saver para ele poder reduzir CPU e memória quando não tem um container, né? Coloque um tempo, não precisa colocar 30 segundos como está aqui. Então isso também é no mesmo sistema que eu já acabei explicando, você delimita os recursos que você quer e tem aí um consumo mais otimizado. Mas para o caso do Mac, nós temos uma configuração diferente, que é essa aqui, ó. Eu peguei um print de como funciona aqui na parte do General. Tem a parte de file sharing, que é justamente você tem os arquivos dos seus projetos na sua máquina, você compartilha lá com os containers através dos volumes, né? E essa operação ela tem um custo, e isso antes era lento no Mac. E a Docker adicionou esse VirtueFS, Virtual File System, para poder resolver esse problema, esse lag na hora de fazer esse input e output. Você pode até olhar um post da Docker que você tem um ganho ali de quase 100% em relação desse I/O. Então isso aqui resolveu esses problemas que se tinha, principalmente Node, rodava ali com o Docker Desktop no Mac, era lento, né? O Wesley ficava me pentelhando, poxa, esse negócio aqui é muito lento para poder gerar essa Node Mods, é justamente esse I/O que não era otimizado. Então você pode até escolher o gRPC Field, que é usado ali no WSL, quando você está rodando seus projetos no Windows, ou que era usado antes, que era o OS XFS, tá? Mas por padrão já é o VirtueFS, inclusive no Linux também tá? Quando você você tem o seu projeto no Linux, você está compartilhando lá com um container que está rodando dentro da VM, então acaba utilizando esse sistema. Então você não precisa fazer nada, mas esse conhecimento aqui é importante para você poder saber que essas otimizações foram feitas e agora está muito bacana rodar o Docker Desktop no Mac, né? E há muito tempo atrás não existia outra opção, era apenas o Docker Desktop, mas aí quando foram surgindo essas necessidades de ter um sistema, de ter opções mais simples e tudo mais, surgiram opções como o Colima. Vou deixar ele aqui também. O Colima vai prover também uma máquina virtual com o QEMU, mas você não vai ter uma interface toda para poder abrir e gerenciar todas as coisas. Ele vai criar ali a máquina virtual e você roda os seus comandos no Mac, tudo bonitinho e tal. Então é um ambiente mais minimalista. Se caso você vê no seu Mac que não está legal ali o consumo de recursos, não está gostando, você pode usar esse Colima. Essa é aquela questão também. Você pode instalar o Docker Desktop, desinstalar ele, colocar o Colima para você poder testar. Não tem problema, tá? Habilite as coisas conforme você achar que seja necessário. Mas teste primeiro o Docker Desktop, porque o Mac provavelmente você tem uma máquina bacana, então vai funcionar também. O Resource Saver, ele vai ter o mesmo comportamento do Linux,
Então, quando ele ficar ativo e você chegar lá no seu terminal e fizer um Docker PS, qualquer coisa, vai ter um pequeno lagzinho, porque a VM é parada totalmente, e aí ela volta ativa. A partir daí os comandos são bem rápidos, tá? Mas fica aí a outra opção também alternativa. Os alunos tinham me mandado isso aqui faz muito tempo, eu venho olhando esse Colima que tá realmente bem legal. Eu vejo muita gente utilizando também como uma alternativa mais minimalista, mas aí você não vai ter todo esse suporte que o Docker Desktop te dá ali, né? A integração com as ferramentas da Docker, Cluster Kubernetes e tudo mais. Uma mudança significativa para esse desempenho desse compartilhamento de arquivos, isso vale para o Linux mesmo e para o Mac, para o Windows não, é esse virtualfs. Tá? Isso aqui fez uma diferença enorme para o Docker Desktop. Vamos imaginar que você tem ali o seu sistema operacional. Vamos supor que você está aqui no Linux, na verdade não aqui, ó, você está no Linux aqui, e você tem o seu projeto aqui na pasta de documentos e tal. Você abre o seu projeto, faz um docker run, aí você habilita menos "v", pegando a pasta corrente que você está. Você joga lá para uma pasta do container /var /www. Então, você vai desenvolvendo aqui no VS Code, enfim. Toda vez que você salva alguma coisa na sua máquina, vai lá para dentro do container. Vamos supor que você está desenvolvendo aplicações que vários arquivos são sincronizados. Tem modo watch ali, PHP, JavaScript, vai uma leva, né? Você faz um save, recompila um monte de coisas e vai para lá. Então, normalmente, que VMs e a máquina host que está rodando, elas fazem uma operação de rede, né? Esse envio dos arquivos, leitura e tudo mais. Então, isso é lento. Então, a Docker passou estudando como que eles iam resolver essa questão. Eles acabaram habilitando, então, esse virtualfs. O virtualfs está sendo utilizado no Linux e no Mac. No Windows, não. No Windows é outra história. O virtualfs, a gente consegue fazer esse compartilhamento entre máquina virtual e host, mas sem esse protocolo de rede. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu não tenho esse protocolo de rede. Ele acelera esse compartilhamento, então a gente tem esse ganho aí de quase 100%. Recomendo que você dê uma olhada aqui para poder entender um pouco mais. Tem um material aqui de como que ele funciona por debaixo dos panos. No caso do Windows, quando eu estiver aqui, por exemplo, no PowerShell, aí estou lá na minha pasta de documentos, eu faço um docker, run, memstory e tal, então eu tenho o Fuse, tá? Para poder dizer essa aceleração gRPC Fuse, como file sharing. Quando eu estou dentro da minha VM Linux, tem que parar de falar VM, quando eu estou dentro da minha distribuição Linux, aí é diferente. Por quê? Quando eu rodo alguma coisa aqui, por exemplo, dessa forma, como que é feito o compartilhamento? Se eu abrir aqui uma outra instância, dentro do /mount, que é onde o WSL monta as coisas, todas as distribuições têm acesso a tudo aqui, eu consigo acessar WSL, Desktop Bind Mounts, Ubuntu. Então aqui, ó, eu tenho acesso aos containers, aos dados dos containers. Isso aqui são os containers que acaba sendo... isso aqui, na verdade, está montado dentro da distribuição do Docker Desktop para que ele consiga rodar esse container. Então, a montagem é direto ali entre as distros que estão rodando dentro da única VM. Eu falei disso lá atrás na parte da arquitetura do WSL. Então é apenas uma montagem, não tem nenhuma um trade-off, nada aqui que tenha que ser resolvido e tal. É o próprio sistema do WSL que é usado para poder fazer essa montagem. Se você tiver no Windows, que tem aí o gRPC Fuse, né? Então esse virtualfs ele fez total diferença, principalmente para o Mac, né? Mas justamente isso é o problema, porque eu tenho uma VM que está rodando no Linux, por exemplo. Eu não podia perder desempenho, porque senão não valeria a pena utilizar o Docker Desktop. O Docker Desktop tem um modo secreto chamado de Konami Code. Talvez você não viveu a época dos games, que você tinha vários códigos que você apertava alguma coisa ali no controle e habilitava um modo bacana
no jogo, uma área de configurações secretas, nós temos isso aqui também. Eu curti demais isso. Então, você tem que ter aqui o modo experimental ativo, tá? Acessar aqui as features experimentais. Aí nessa tela principal você vai apertar para cima, para baixo, esquerda, direita, esquerda... Não, peraí, eu errei tudo já, peraí. Errei tudo. Para cima, para baixo, esquerda, direita, BA. Então aqui é o modo experimental, que serve para a gente poder fazer debugs com o Docker Desktop e também testes, além de habilitar algumas features experimentais. Uma feature experimental que eu gosto aqui, que é o multinode do cluster Kubernetes. Você pode habilitar também aqui os nightly builds, que aí você recebe essas versões mais instáveis que estão sendo desenvolvidas, né? Mas eu vou habilitar essa aqui, ó. Aí agora é só voltar pro meu dashboard, e agora no caso do Kubernetes, a diferença. Agora eu posso habilitar, ele tem suporte a criar um cluster de Kubernetes com até 10 nós, né? Só habilitando aqui ele vai utilizar o kind por debaixo dos panos, por isso que é legal, tipo, a gente não tem que se preocupar com nenhuma infraestrutura aqui. Clicou, habilitou ali, ok. Então, eu posso voltar lá novamente. Eu tô craque já em fazer aqui o código. Eu posso desabilitar. Eu voltei aqui, ele tá com o modo single node novamente. Então ali você pode habilitar várias outras coisas. Enfim, tem pessoas que criam extensões que acabam habilitando algumas opções ali para poder fazer os debugs, os testes, né? Essas extensões que são criadas aqui, você precisa saber se ela está funcionando realmente aí com o Docker Desktop. Isso aqui é muito legal. Então é isso, pessoal. Concluindo, por todas essas conveniências que a gente viu aqui, vale demais a pena usar o Docker Desktop. Eu já estou utilizando há algum tempo, estou muito satisfeito com todas essas opções. E na verdade eu nem estava por dentro que tinha todo esse ecossistema por trás, né? E também como eu estou agora no Docker Captain, eles têm mostrado várias coisas também que vão estar integradas ali com o Docker Desktop. Então aguarde que essa ferramenta só vai melhorar, ainda mais agora que tem empresas pagando por isso. Mas a gente viu aqui também para os 3 sistemas operacionais que é possível você ter opções mais light. Lá no WSL você pode instalar o Docker Engine diretamente dentro da sua distribuição. Ela não roda junto com o Docker Desktop. No Linux também você pode colocar o Docker Engine. No caso lá do WSL, até lembrar que tem o tutorial que eu vou deixar no link da descrição aí, mas é o melhor tutorial para você poder fazer essa configuração. E no caso do Mac tem o Colima e tem outras opções também, mas o Colima que tem sido bastante utilizado como uma opção minimalista. Mas o ponto o importante é que você tem que usar Docker. Isso você só vai aprender essa ferramenta de fato se você usar ela para desenvolvimento. Se você não colocar uma meta que você tem que usar isso dia a dia, você não vai ficar bom. Mas também, se você quiser se especializar com Docker, a Full Cycle é especialista em formar profissionais que são capacitados em Docker. Dê uma olhadinha no link da descrição. Nós temos treinamentos que vão ter Docker e outras coisas também. A gente é especialista em pegar você de um ponto da sua carreira e levar lá, navegar até um outro passo. Às vezes você já está no meio ali do oceano, a gente pega você e leva lá para o outro ponto. Dê uma olhada, 30 segundos você já tem o formulário preenchido e a gente vai ver aí o que pode ser possível para poder te ajudar. Nós temos vários treinamentos, formais e não formais. E aproveita também para poder deixar referência aqui do nosso canal. Nós temos lives e vídeos. Eu já fiz um monte de vídeos aqui, o Wesley já fez, a gente já trouxe convidado para falar sobre Docker. A gente tem aqui horas e horas também de conteúdo sobre Docker. E eu quero também o seu feedback. E aí? O que você está usando no momento? Se você está usando o Docker Desktop ou não, qual sistema operacional que você está utilizando, qual a sua experiência, você gostou exatamente do que eu passei aqui, te convenci a usar o Docker Desktop? Compartilhe o seu feedback, é muito importante para que eu produza os próximos vídeos aqui do canal. Então, agradeço demais você que chegou até aqui, compartilhe esse vídeo, deixa o like, se inscreva no nosso canal e até a próxima, pessoal. Tchau!